Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da série que o Semear está promovendo em relação à cultura de segurança de alimentos. Vocês já ouviram falar um pouco sobre a cultura, conceito, e agora eu vou falar para vocês sobre a cultura em relação aos programas de certificação. Então, entender um pouco sobre como os programas de certificação estão abordando este tema. Eu sou Luciana Herédia, sou engenheira de alimentos, auditora de programas de gestão de segurança de alimentos, consultora também e instrutora de treinamentos. Eu vou trazer para vocês mais 2 outros programas que também trouxeram abordagens interessantes. O BRC, por exemplo, ele trouxe como requisito no bloco de comprometimento da alta direção, e aí ele trouxe um requisito específico, né? A alta direção da empresa deve definir e manter um plano claro para o desenvolvimento e melhoria contínua de uma cultura de segurança de alimentos, e isso deve incluir, e aí ele trouxe aqui alguns tópicos, né? Atividades definidas envolvendo todas as áreas da planta que tenham impacto na segurança do produto, um plano de ação indicando como as atividades serão realizadas, medidas, né? E uma revisão dessa eficácia, né? Mas a gente também pode demonstrar, tem um outro tópico que a gente, não diretamente, mas indiretamente, a gente consegue identificar que também tem relação, né, com a cultura. Esse é o 1.2, mas lá no 1.1.5, que ele fala sobre a conscientização de reportar, né, problemas de segurança de alimentos, que é o feedback sobre problemas de segurança de alimentos, né? Feedback sobre problemas. Então, diretamente, a gente consegue também entender que ali está relacionado com cultura de segurança de alimentos. E o que é esperado, né, pelo BRC? É esperado, né, quando ele fala, né, a gente montar um plano, né? O que é esperado? Um plano definindo as prioridades da planta, suas fraquezas identificadas, né, e que deverão ser desenvolvidas. Então, é necessário ter um plano de desenvolvimento, identificando as áreas de preocupação e uma ação em relação a isso. Para auxiliar, para ajudar, o BRC também publicou um guia de cultura de segurança de alimentos. Esse guia também traz uma estrutura muito interessante, vale bem a pena a gente conhecer. E ele traz, explicando exatamente que esse plano, ele é um plano, né, a longo prazo, que você vai gradativamente fazendo o desenvolvimento da sua cultura. E tudo tem que ser baseado em pesquisa, né? Pesquisa é interessante porque, através da pesquisa, você realmente vai identificar os problemas reais e tomar as ações mais assertivas, né? Fazer uma avaliação, né, anual, de uma revisão geral para ver, na verdade, a gente tem que ver essa constância, né? Trabalhar feedback, treinamento para desenvolvimento, trabalho em equipe e comunicação, né? Todas as formas possíveis de comunicação. E o que eu acho interessante é que ele traz algumas categorias, né, que ele chama aqui de categorias, que são áreas para a gente considerar as iniciativas de desenvolvimento da cultura, e algumas dimensões que ele coloca aqui também, né? Então, por exemplo, quando ele fala de pessoas, ele fala sobre empoderamento, recompensa, trabalho em equipe, comunicação, né? Depois tem o tópico que fala sobre processos, e aí controle, coordenação, conscientização, né, sistemas, premissas, né? Quando ele fala de propósito, ele vai falar sobre visão, missão, as estratégias da empresa, né? Então, são as categorias e as dimensões que devem ser trabalhados ali, ter atividades de desenvolvimento da cultura, desenvolvendo a cultura nessas áreas, né? Desculpa, eu falei do propósito, né? O propósito é visão, missão, valor, estratégia, e a proatividade. E aí, isso eu achei
fantástico esse tema também, que é um tema que a gente até em auditoria a gente consegue avaliar isso, auditoria do sistema de gestão, né? Com relação à consciência, visão, inovação, aprendizagem, investimento, né? Nas questões relacionadas à cultura de segurança, a segurança de alimentos de uma forma geral, né? Não investimento em cultura, mas a dimensão ali abordada, né, falando do recurso, está relacionado com o recurso, a disponibilidade de recursos da empresa, o empenho que a empresa tem para manter, né, a segurança de alimentos. Então, foi uma abordagem bem interessante, e os auditores vão fazer auditorias aí um pouco diferente do que eu falei do FSC, acaba sendo um pouco mais direcionado, porque vai olhar o plano e vai acompanhar o desenvolvimento que a organização se propôs a fazer, né? Buscando ali evidências de que esse plano está em andamento, que esse plano está sendo trabalhado, e aqui é interessante, né, gente? E o auditor também precisa avaliar isso, se está fazendo, se está surtindo efeito, né? Como que a organização está identificando que todas as frentes de trabalho que foram feitas, as práticas que foram desenvolvidas em projetos específicos, está surtindo efeito, né? Como que a organização está medindo isso, e você como auditor também, né? Você consegue enxergar, né, o efeito? E por fim, o IFS, aí ele foi um pouco, né, mais objetivo, também trazendo dentro do requisito, um requisito que fala, né, da governança, a política, né, foi incorporada de forma mais específica, né, e na análise crítica da alta direção. A direção deve desenvolver, implementar e manter uma política corporativa, a qual deve incluir, no mínimo, segurança de alimentos e qualidade do produto, foco no cliente e cultura de segurança de alimentos. Então, foi incorporada na própria política. É interessante também, né, essa abordagem, se a gente for ver aquilo que eu comentei lá, né, falei um pouquinho lá do começo, é importante que venha isso, né, da alta direção. Mas, então, como que a gente vai abordar isso, né? Porque, sendo uma política, não é só estar num texto. Na verdade, quando a gente fala em política de qualidade, segurança de alimentos, incorporar alguns elementos, como, por exemplo, comprometimento com comprometimento com atender a requisitos de cliente, comprometimento com cultura de segurança de alimentos, não é só estar no texto, não é isso. Quando fala, está na política, não é só isso. É preciso mostrar que a política é uma diretriz. Se é uma diretriz, eu tenho que ter iniciativas práticas desdobradas para atender aquela política, né? Como é que eu vou estar ao longo do tempo ali aderindo, né, a essa política? E também lá na análise crítica da alta direção, a revisão dos objetivos e políticas, incluindo elementos da cultura de segurança de alimentos. Então, é bacana porque você coloca na política como uma diretriz e no check, né, pensando no ciclo PDCA, que é a análise crítica da alta direção, e aí, como é que nós estamos em relação a esses elementos? Como é que nós estamos em relação à política, o desdobramento da nossa diretriz, né? Que nós temos de evidências, né, de que isso está acontecendo. E era isso, gente. Eu passei um pouquinho até do horário que foi proposto aí pelo SEMEAR. Agradeço muito a oportunidade. Deixo aqui uma mensagem que eu sempre tenho deixado nas minhas palestras, que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. É essencial criar os sentimentos certos se quisermos mudar comportamentos. Afinal, a segurança de alimentos real é o que acontece quando os gerentes e supervisores não estão presentes e os indivíduos são deixados à própria sorte. Então, é chegar naquele ponto de que não precisa ter uma supervisão, que ele vai fazer
colaborador vai fazer certo porque ele sabe que é o certo a fazer, né? Por sua consciência, sua própria, né? Consciência em relação a consciência e preocupação, né? Em relação à segurança de alimentos. Então, obrigada, Kelly, obrigada, Semear, pelo convite, e foi muito gostoso dividir informações aqui com vocês, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.